sempre. Amém. Convido vocês a uma reflexão sobre a leitura da epístola deste domingo da transfiguração de Jesus, o último domingo do tempo de Epifania, 2 Coríntios, final do capítulo 3, início do versículo do capítulo 4. Dentro desse texto, quero destacar uma frase especialmente dita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, versículo 17, capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Deus abençoe as palavras, também posso meditar nesse momento. Amém. Como é que Deus aparece para nós? Como é que Deus se revela a cada um de vocês e a mim hoje, de fora? Existem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, em encontrar Deus na natureza, nas flores, no pôr do sol, na tranquilidade de um bosque ou na beleza dos pássaros. Outras pessoas, elas dizem que sentem Deus em si mesmas, no seu interior, e então constroem a sua fé a partir do seu interior. Outros se sentem em paz com Deus, em paz com o mundo e consigo mesmos, dizendo que aprenderam e cumprem todos os mandamentos de Deus, como se isso fosse possível, cumprir todos os mandamentos de Deus. E existem também aqueles que criaram, podemos dizer assim, criaram um cristianismo individualista. São aquelas pessoas que querem ter Deus presente nas suas vidas em determinados momentos, mas em outros momentos, em outras situações ou em determinadas áreas da sua vida, Deus não faz parte, Deus não é chamado. Para essas pessoas, ter Deus é uma questão de conveniência de acordo com o mundo. Na leitura bíblica desta epístola, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo chama tudo isso de véu. Ou seja, ele diz que são os véus que impedem Deus se revelar inteiramente a nós. E não existe apenas esses véus que eu citei, existem muitos outros véus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é dito que somente através de Jesus Deus pode ser conhecido, e que somente através de Jesus a sua palavra pode ser entendida. Sem Cristo permanecem os véus que encobrem o conhecimento de Deus. Sem Cristo permanecem os véus que encobrem a compreensão da palavra de Deus. E é exatamente isso que está sendo discutido aqui no capítulo 3 de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele quando escreve esta carta aqui aos cristãos de Corinto, o que estava acontecendo lá? Havia muitos cristãos que ainda estavam presos e atrelados às leis cerimoniais do Antigo Testamento. As pessoas achavam que conhecer a Deus simplesmente significava cumprir todas as leis cerimoniais, realizar todos os rituais, e através dos rituais e do cumprimento das leis cerimoniais, eles podiam chegar a Deus ou conhecer perfeitamente a Deus. E de repente Paulo faz uma pergunta: afinal de contas, a fé cristã ou o reino de Deus está alicerçado em quê? Está alicerçado na lei do Monte Sinai, ou a fé cristã está alicerçada na encarnação do Filho de Deus, na encarnação do amor de Deus através de Jesus? E aí Paulo, então, se ele pergunta, ele começa então a dar a resposta. E segundo Paulo, ele diz que a antiga aliança do Antigo Testamento, ela em Cristo, ela ganhou uma
recebeu uma nova leitura, ela tem uma nova perspectiva. E aí Paulo então diz que a face de Deus, o rosto de Deus, não é aquele da lei, mas que a face de Deus é a face de Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, então, a lei ganha um novo sentido. Por exemplo, Deus não é mais o Deus de quem o povo agora precisa ter medo, de quem o povo precisa ter medo. Mas Deus é um Deus a quem se pode amar, porque esse Deus é um Deus de amor. E então Paulo explica dizendo que a lei não é mais uma escada através da qual as pessoas podem chegar até Deus, e muito menos a lei não é mais o elo de ligação entre Deus e os homens. O elo de ligação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É claro que a lei continua sendo importante, a lei continua sendo um instrumento de Deus para nos fazer enxergar os nossos pecados, para nos levar ao arrependimento, mas essa lei, ela contém também, no sentido amplo, a palavra do amor de Deus em Cristo, que vem nos ajudar a encontrar o caminho da vida. O apóstolo Paulo então conclui dizendo que a comunhão do povo de Deus, ela não se constrói sobre o cumprimento da lei. A nossa comunhão, a comunhão do povo de Deus, se constrói sobre Jesus Cristo. E a pessoa que não se dá conta disso, a pessoa que não tem essa compreensão, é como se ela tivesse ainda um véu diante dos seus olhos. É como se ela tivesse um véu diante da sua face. É como se os seus sentidos estivessem embotados e tivesse um véu sobre o seu coração. Ela não enxerga e ela não sente direito. E é exatamente isso que o nosso texto diz. Paulo diz assim: os sentidos se embocam, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo se removerá. Então Paulo diz que Jesus Cristo pode tirar todos esses véus de nossos olhos. Por quê? Porque Ele se revela. Deus se manifesta a nós na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. As palavras de Jesus, os milagres de Jesus, a vida de Jesus revelam os traços de Deus que são importantes para a nossa vida. O Espírito de Jesus, esse é o Espírito que nos liberta, que nos transforma e que nos revela o valor de Deus. Por isso o versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Cristo. Esse texto, meus irmãos, é um texto dirigido para nós hoje, com certeza, porque nós muitas vezes também tentamos construir os nossos próprios caminhos. E tentamos construir os nossos próprios caminhos a partir das nossas forças, da nossa sabedoria e conforme as nossas conveniências. Nós muitas vezes fazemos isso de maneira consciente ou até inconscientemente. Mas quase sempre, para não dizer sempre que os caminhos, sempre que nós queremos construir os nossos próprios caminhos, esses caminhos vão ser caminhos de autossalvação, vão ser caminhos de autopromoção. Veja o exemplo de Lutero. Lutero, ele cresceu conhecendo um Deus que ele via como um juiz severo, um juiz que castiga aqueles que não cumprem a sua vontade. E então Lutero procurou fazer coisas para agradar a Deus. Uma delas foi ele se autoflagelar. Ele varar madrugadas adentro, orando, rezando, tentando se lembrar de todos os pecados que ele tinha cometido, e isso trazia grande angústia. E num determinado momento, o que aconteceu com Lutero? Ele conheceu Jesus Cristo. E ele descobriu que, através de Jesus Cristo, Deus, na verdade, não é um juiz severo, mas é um juiz, ou melhor, é um Deus misericordioso.
que detesta o pecado, que condena o pecado, mas que ama o pecador. E isso vem então de encontro à palavra de Paulo, que diz que o Espírito de Jesus, então, ele abre os nossos olhos, ele tira os nossos véus, ele nos liberta da cegueira, porque a cruz de Cristo, ela promove uma conversão, ela promove uma transformação. A ressurreição de Jesus traz para nós a vida. Meus irmãos, nós estamos hoje terminando um tempo litúrgico que se chama Epifania. A palavra Epifania significa aparição, ou significa revelação. E ao longo desse tempo pós-Natal, nós estamos refletindo sobre como Deus foi se manifestando para as pessoas. Todo esse período pós-Natal é um período em que Jesus começa a revelar Deus. Ou de outra maneira, Deus começa a aparecer ao mundo através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus se torna concretamente presente em nosso mundo e em nossa vida. Mas nós não queremos que hoje, nesse último domingo de Epifania, essa revelação e essa manifestação de Jesus cesse. Nós vamos passar para o tempo da Quaresma, a nossa vida vai prosseguir, nós somos cristãos, nós estamos em missão nesse mundo, e aí então nós podemos perguntar, como é que a igreja, ou melhor, como é que nós cristãos podemos ser instrumentos desta revelação de Deus? De muitas maneiras. Por exemplo, existe nesse momento, nessa época que nós vivemos, muitos temas em discussão. E geralmente esses temas que estão na ordem do dia e na discussão entre as pessoas, essas discussões muitas vezes elas não levam em conta Cristo. E muitas vezes quando se discute determinados assuntos é como se um véu de ignorância estivesse cobrindo os olhos e o coração das pessoas. Por exemplo, se nós formos discutir, ou formos trocar ideias, ou formos falar sobre a questão do homossexualismo, simplesmente falar uma palavra de crítica ao homossexualismo, quando isso acontecer, nós vamos ser taxados de homofóbicos. E vamos até ser colocados diante da lei como um crime. Quando se fala sobre essa situação, com um véu cobrindo o nosso rosto sem Cristo, nós nunca vamos chegar a acordo com o consenso. Quando nós olharmos essa situação toda sob os olhos de Cristo, e como Ele vê o ser humano, e como o ser humano foi construído, então uma nova visão, uma nova perspectiva para nós. Hoje se discute muito a questão da liberdade de expressão. E há alguns radicais do islamismo que estão matando pessoas nesse radicalismo porque estão sendo agredidos. E o mundo prega a liberdade de expressão. Toda essa discussão, se não for olhada do ponto de vista de Cristo, vai sempre gerar polêmica, vai gerar intrigas, vai gerar discórdias e morte. Se nós discutirmos a questão da liberdade sob o ponto de vista de Cristo, a liberdade que Ele nos deu, e nós então aprendemos que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, nós vamos ter uma nova perspectiva para testemunharmos o amor de Cristo e a vontade de Deus em nós. Nós volta e meia estamos aí discutindo, ou estamos em meio a disputas políticas. E muitas vezes nós assumimos posições ideológicas e muitas vezes afirmamos que o melhor sistema político é esse e o melhor sistema político é aquele. Se nós não abordarmos essa questão sob a perspectiva de Cristo, vamos permanecer com um véu envolvendo o nosso entendimento e vamos nos tornar radicais achando que algum sistema humano é a solução para os problemas da humanidade, quando não há nenhum sistema humano como solução da humanidade. Temos que olhar tudo sob a perspectiva de Cristo. Como é que Cristo vê? Como é que Cristo age? Como é que Cristo desenvolve a sua ação através
através do coração das pessoas. O problema, ou a questão, são os parâmetros que nós usamos. E aí Paulo diz que existe um problema muito sério que realmente joga véu e embora o nosso entendimento. Ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E qual é a imagem de Deus? O que seria o Deus desse século? Nós sabemos que o diabo, o mundo e a nossa carne criam ideologias e criam novas visões do mundo, como o relativismo, como o consumismo, o narcisismo, o secularismo, a idolatria grosseira. É o Deus desse século invadindo o coração das pessoas. E por isso hoje, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo: hoje é tempo de Jesus. Porque Jesus trouxe luz para os temas discutidos na sua época, assim como Jesus quer trazer luz para todos os temas que são discutidos hoje e para todos os assuntos da minha vida pessoal. Jesus, quando se sentou com as pessoas, ele discutiu questões de tributos, discutiu questões de divórcio, ele discutiu com as pessoas a questão dos mandamentos. Ele mostrou para as pessoas quantas vezes se deve perdoar o próximo, não apenas na visão estreita de Pedro, até 7 vezes. Ele mostrou para as pessoas que o amor ao próximo vai até ao amor ao inimigo, ou seja, a perspectiva de Cristo. Ela fez as pessoas terem uma nova leitura da realidade. E isso continua acontecendo hoje. O nosso pedido, e é a mensagem do capítulo 3 de 2 Coríntios, é que nós não deixemos com que os véus que o Deus desse século coloca à frente dos nossos olhos, ou à frente da nossa face, ou sobre o nosso coração, não nos traga o correto entendimento de quem é Deus, onde Ele aparece e como Ele se manifesta nas nossas vidas, através de Jesus, o Salvador. Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, mas que nós possamos viver em grande luz. E por isso o final da nossa leitura diz assim: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Jesus quem morreu por nós. Foi Jesus quem demonstrou ser o nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo tem a melhor perspectiva de vida para nós, afastando todo qualquer véu que possa encontrar o nosso conhecimento de quem Deus é, como Ele aparece, como Ele está presente na nossa vida, querendo nos